Boa noite, seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra. Estamos aqui com o pastor André. Obrigado, pastor, pela sua presença. E você que está em casa nos assistindo, eu quero te convidar que você possa curtir nosso canal, compartilha com os amigos, envia aí, aperta aí a setinha, manda para todo mundo e não esquece de ativar o sininho, porque é aí que você vai receber a notificação que o programa, o podcast está indo para o ar. Então esse espaço aqui a gente tem para contar histórias, para falar um pouco de Deus, para falar sobre a vida de pessoas que influenciam. E o pastor André, um amigo querido, obrigado pela sua presença e nós queremos conhecer a sua história, viu, pastor? Amém, boa noite a todos os telespectadores aí, né, que vão assistir essa linda live, esse podcast. Primeiro agradecer a Deus, né, pela oportunidade de apresentar uma pessoa tão maravilhosa como a sua pessoa, pastor André Maldonado. Vou falar agora igual o Jó, né? Conhecia de ouvir falar, hoje estou começando a conhecer de perto, né? E obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui para trocar ideia, falar da vida, do ministério, da palavra do Senhor. Com certeza será edificante e gratificante para todos nós. Amém, pastor. Recíproca é verdadeira, viu? A gente esteve junto lá na sua igreja e a gente viu um povo apaixonado por Deus. Amém, um amém. Povo carinhoso, né? Meu amigo Dário, seu Sim. membro lá. Dário é um gente boa demais. Aí, Dário. Um abraço pro Dário. Dário é um amigo querido. Pastor, compartilha com a gente um pouquinho da sua infância. Queria conhecer como que o pastor André chegou em Bauru, aonde que você nasceu. Conta um pouquinho pra gente. Sim. Olha, falar da minha infância é uma maravilha, né? Na verdade, chegar em Bauru, a gente chegou aí por volta dos 16 anos de idade para 17 anos de idade. Eu nasci numa cidade aqui do interior do estado de São Paulo chamada Veracruz, que fica ali ao lado de Marília, 10 km de Marília. E ali foi meu primeiro ano de vida. Posterior a isso, né, eu fiquei em Veracruz apenas um ano, porque meu pai, como era pastor, e a igreja a qual ele pastoreava, era uma igreja que sempre fazia transições pastoral. Então, a partir dali, logo em seguida, meu pai já começou a viajar ao Brasil, os estados brasileiros, na missão de cuidar das sedes dessas igrejas. Então, resumindo, em Veracruz, só um ano. Esses 16 anos, eu viajei o Brasil mudando com meu pai. Legal. Para começar, né? Então, já dá para entender um pouquinho por que a gente tem essa bagagem, né? Conhece bastante gente a nível Brasil. Eu falo assim, humildemente, se eu sair daqui hoje de Bauru, se eu ir para o norte ou para o sul, eu não preciso pagar hotel, porque aonde eu vou tem um amigo, né? Amigo mesmo de abrir a porta da casa e falar, fica à vontade aqui. Então, acho que é por causa dessa infância da gente, desse início da gente. E a partir dali, eu não vou conseguir, em uma ordem cronológica, né, falar as cidades que passamos. Mas de Veracruz fomos para Assis, aí depois fomos para Votorantim, Sorocaba, Dracena, Oswaldo Cruz, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Enfim, então... O corredor do café, né? A gente foi passando por isso aí, depois nós fomos para Pato Branco, o sul do Paraná, vivemos o frio ali, depois meu pai foi um tempo para Porto Alegre, enfim, a gente conheceu mesmo aí diversos lugares. E como a igreja que estávamos era uma igreja a nível mundial, até hoje é muito grande, então ali essas conexões nos fez conhecer pessoas também que vinham de outras regiões, hoje foram para outras regiões, o resultado de termos amigos no Brasil todo. E a nossa infância, então, começou sendo assim, mudando. Que legal, pastor, bacana. E o seu pai ele pegava você, os irmãos? Assim, a família ia. Isso, embora. Isso aqui é muito, na verdade, assim, falar disso para mim é maravilhoso, porque meu pai, eu acho assim, daqui a pouco, não sei se nós vamos ter oportunidade mais para frente de falar isso, porque eu acho que isso já entra nessa questão ministerial. Meu pai era uma pessoa que ele amava muito a Deus e depois ele é uma pessoa que ele se entregou ao ministério que estava, no sentido de lealdade. Porque há uma diferença de fidelidade para lealdade. A fidelidade, ela ocorre enquanto os contratos estão em pés.
Então, quando alguém deixou de ser fiel, não significa que ela não cumpriu aquele contrato. Simplesmente as partes não se concordam mais, o contrato foi quebrado. Porém, a lealdade, ela vai acima de algo que eu posso proporcionar a você. E a gente vê a diferença dos soldados de Davi para os soldados de Saul. Os soldados de Saul eram fiéis, os soldados de Davi eram leais. Ao ponto de quando Davi errou, caiu, aconteceu todo aquele tipo de situação, os soldados de Davi ainda lutou, e vem uma das frases mais lindas da Bíblia: fique lá, para que não se apague a lâmpada de Israel. Então, você começa a olhar para essa lealdade, e eu vejo isso no meu pai respondendo a sua pergunta. Então, meu pai, ele amava a Deus, e depois essa igreja, ao ponto que a igreja chegava para ele e falava assim: olha, é o seguinte, hoje você está sendo trocado para a região tal. Meu pai despedia da igreja, passava toda a parte administrativa, as contas que ainda tinha a vencer, as que foram pagas, um relatório do trabalho que foi feito durante aqueles 2 anos que ele ali ficou, 1 ano, teve igrejas que ele dirigiu 4 anos, outras 5 anos, e assim ele pegava, ia na frente, alugava uma casa, e assim que estava tudo certo, contratava o caminhão de mudança, ia a mãe e meus 3 irmãos, íamos tudo junto, aí era nova escola, era novo clima, né? E novas pessoas, então a gente viveu isso 16 anos. Que legal, pastor. E a sua mãe, como que ela era nesse processo todo? Então, nesse processo todo, falar da dona Helena é maravilhoso, por quê? Porque a minha mãe, durante todo o tempo, até hoje ela é assim. Esses dias, inclusive, a gente foi no velório e um membro da igreja chegou e perguntou, falou assim: olha, vai fazer mais de 6 anos que eu estou na igreja, e a pastora, ela sempre é assim mesmo, na casa dela? Eu falei assim: a minha mãe é quieta. Então, minha mãe, durante todo esse período, minha mãe sempre foi uma pessoa muito silenciosa. Mas o silêncio dela não é guardando uma dor ou querendo esconder algo. O silêncio dela é um silêncio compreensivo. Essa sempre foi a minha mãe. Então, durante todo esse tempo ao lado do meu pai, eu via minha mãe cuidando da gente, fazendo comida, limpando a casa, sempre ajudando meu pai nas campanhas de oração. Aquela mulher ao lado dele, firme, forte mesmo, durante todo esse período, entendeu? Então, eu já fiz várias perguntas para ela, como ela é um pouco fechada, às vezes acho que ela não consegue falar de fato tudo aquilo que ela viveu. Mas eu acredito que tudo isso acrescentou na vida dela uma maturidade assim, de uma mulher que eu falo assim, se alguém quiser saber o que é o dom do amor e da paciência, deve olhar para minha mãe, porque ela é paciente e amorosa a esse nível. E aí a gente viveu esses 16 anos, todas essas experiências, né? A gente tem na nossa imagem, na nossa memória, imagens de todo esse caminho que a gente percorreu, né? São várias histórias de todos os tipos que você puder imaginar, tanto de recepção calorosa, como de abandono, né? Como de ter em abundância, como em ter momentos de falta. E para resumir esses 16 anos, aí chegou o final. A última igreja assim, que meu pai dirigiu no sentido de estar assalariado pela igreja, estar recebendo suporte, foi de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Posterior a isso, eu não estou aqui para criticar, porque eu acredito que até as crises nos levam para o propósito de Deus, né? Foi aonde que a igreja, na época que nós estávamos, inclusive durante todo esse tempo do podcast, não vou citar o nome da igreja, resolveu cortar o salário das igrejas que não entravam X. Então, não tinha como. E a igreja que meu pai dirigia, faltava pouco. Meu pai chegou até a sugerir: olha, eu tiro do meu salário para não ficar sem salário e tal. Olha as histórias que a gente viveu. Mas assim, era na verdade um plano de corte mesmo, entendeu? E foram vários pastores cortados nessa ocasião. E nessa ocasião, aí meu pai falou: e agora, para onde vamos? Mas aí eu vou falar da lealdade dele. Porque ali então poderia se acabar, o pastor André, a fidelidade. Sim. Porque a igreja parou de pagar o seu salário. Sim. Acabou. E nessa situação foi onde, eu lembro até hoje, meu pai tinha um prêmio verdinho, abacate. E a gente tinha 2 tios aqui em Bauru que moravam aqui e conversa, tal, assim: vem para cá, que fome vocês não vão passar. E eu lembro que na ocasião ainda meu pai vendeu o prêmio, pagou a mudança de lá para cá, que a igreja não pagou, né? E chegamos aqui, a mudança
da nossa família ficou 2 meses na área da casa do meu tio, e a gente morando ali, né? Não vou falar que incomodamos a casa dele. Quero mandar um abraço pro meu tio Lorival aí, que nos recebeu aqui em Bauru. E ali a gente mudou para cá. E aí minha mãe foi trabalhar de faxineira, eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Eu lembro até hoje, ganhava R$7 por dia, né? Servente de pedreiro. Depois eu era tão simples que aí eu fui trabalhar de garçom, e eu era tão simples na palavra que eu falo assim, hoje Deus me deu um pouquinho mais de conhecimento, não tem ainda aquele conhecimento como falar, que eu fiquei tão feliz que tinha arrumado um serviço que eu ganhava R$10 por dia, que o pessoal perguntava, onde é que você está trabalhando? Que depois do servente comecei a trabalhar de garçom. Mas na época, como eu não tinha conhecimento, eu falei, eu estou trabalhando de garçonete. Aí o pessoal fica, André, garçonete é mulher, pô. Aí eu falei, não, mas eu não sabia disso. Para mim, eu não tinha a simplicidade, sabe, dessa vida que a gente tinha. Então, assim, e aí foi. E depois alugamos uma casinha ali na Vila Falcão, ficamos ali durante um bom período de tempo, e a grande pergunta é, e seu pai saiu da igreja? Não. Continuou a serviço. Continuou no ministério. Continuou no ministério. Aí, pastor André, uma pergunta que eu faço assim no sentido de, isso que o meu pai ensinou sobre essa questão de lealdade às pessoas. Acho que quando você olha no olho de alguém e fala assim, eu vou ser leal a você, cara, o dia que acabar o que você pode me proporcionar, mas eu tenho com você, numa fidelidade, uma lealdade, eu vou continuar contigo. Porque lealdade é diferente de fidelidade. E aí, resumindo, esses 16 anos, foi assim que a gente chegou em Bauru, e aí a nossa história começou aqui daí. Cara, muito legal isso que você falou, porque assim, hoje, né? Hoje até quem está em casa aí, sem introdução, né? Sim. A gente tem muita coisa para falar, mas lealdade... Hoje, quando você vai ministrar um casamento, os casamentos não devia ser prometo ser feliz, eu prometo ser leal. Exato. Porque a felicidade e a felicidade, o cara está feliz, amanhã ele está triste. Uhum. E às vezes a fidelidade as pessoas atrelam. Hoje você está empregado, amanhã seu marido está sem emprego. Exato. Hoje ele te leva para a praia, amanhã ele não tem mais condição de te levar para a praia. E às vezes a gente tem um hábito de olhar para a fidelidade nesse sentido de resultado. E sentido de resultado. E isso que você falou é muito legal, porque assim, o fato dele ter voltado, sim, ele tinha todos os motivos para não ficar. Sim. Todos os motivos. Sim. Mas ele foi leal à denominação. Ele falou assim, não, esses caras, meu chamado é aqui, eu vou ficar aqui. Sim. E ele permaneceu lá, pastor, até o fim da vida dele? Aí vem uma questão assim, que daí a gente começa a contar a partir desses 16 anos, né? Aí ele continuou lá durante todo esse período. E aqui eu começo a falar um pouquinho da minha história, de como eu comecei a descobrir para que Deus me chamou. Porque desde os 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu já acompanhava meu pai. Aonde ele ia, eu era dentro da casa da família, não sei por ser o maior dos irmãos, eu tenho uma irmã mais velha do que eu, mas dos 3 irmãos eu sou o mais velho. Não sei se é por essa razão, ou acredito mais pelo fato do chamado de Deus, que aonde meu pai ia, eu queria estar atrás. Era com 8 anos de idade, eu dava trabalho para meu pai. Tinha vezes que meu pai tinha que bater em mim para mim ficar em casa. Eu lembro quando a gente morava no sul do Paraná, em Pato Branco, ele tinha que fazer aquelas viagens longas para São Paulo, que era a sede do ministério onde ele era, e as reuniões eram cansativas, começavam 8 horas da manhã e ia até 8 horas da noite, né? Eram mais de 10 mil obreiros dentro daquela sede da igreja a qual a gente estava, só obreiros, falando de líderes, eram 10 mil líderes que a diretoria da igreja conversava, e meu pai participava. E eu lembro que eu fazia uma situação para mim ir. E eu cansei de ver isso e registrar da minha memória, eu ficava do lado de fora daquelas portas de vidro esperando meu pai sair. E muitas vezes eu ficava sem almoço o dia todo e esperava meu pai sair ali 7 horas da noite, 8 horas da noite. E então, assim, ali eu comecei a entender por que eu sou apaixonado tanto por isso. Aí foi onde comecei a aprender a tocar instrumentos e essa situação. E quando a gente chegou aqui em Bauru, aí meu pai continuou na igreja, né? Inclusive, é que a gente não tem foto de registro, tem até uma igreja ali na Avenida Alfredo Maia, que é a de Ipiranga.
E na época ele estava em construção. Para você ter uma ideia, quando meu pai chegou aqui, ele foi trabalhar de servente de pedreiro nessa igreja, para não passar fome. Olha, e detalhe, vivendo praticamente 20 anos servindo a obra, né? E nessa situação, o salário que recebia da outra igreja era um salário irrisório, então não tinha como fazer uma renda, né? E ter né, aquele pastor, porque hoje olha para pastor, o pessoal fala, o cara tem muito dinheiro. Mas os pastores da antiguidade, eles tinham um negócio dele era servir mesmo, entendeu? E ali a gente começou nesse trabalho aqui, meu pai começou a trabalhar de servente pedreiro e foi aonde que eu comecei a me desenvolver cada vez mais na igreja. Teve 2 irmãos meus que se revoltou com a situação, foram para as drogas. A minha irmã ficou firme e eu também fiquei firme. E foi onde comecei, na época, trabalhei na 710 AM, aqui em Bauru, depois na Band. E por essa igreja, ganhava um salarinho ali, pequeno, o pessoal, para não deixar a gente passar fome, vão dar esse trabalho. E a gente trabalhava. Era de manhã, à tarde, à noite, convocava o povo. Então, sempre correu na nossa veia essa conexão com o povo, né? A gente ia para a rádio, lembra assim, vem ao meu amigo, é hoje, Deus vai abençoar a sua vida, a bênção é grande, olha, você que está em casa, hoje é o dia dos mais do que vencedores, e pá, a gente entrava naquela fé, acordava animado, tal, são 11 horas em ponto, ó, você que está preparando o almoço, você que parou, a gente entrava nessa atmosfera. Então, eu aprendi isso na raça. Né? Às vezes eu já conversei com muitos jornalistas ou locutor, falei assim, poxa, você é o quê? Onde você fez curso? Falei, nenhum lugar. Entendeu? Foi onde começou essa... A escola da vida. A escola da vida, né? A escola da vida começou assim. E aí, assim, para resumir, nesse processo tão novo de me dedicar, respondendo a sua pergunta, eu comecei então agora nessa igreja a ter a oportunidade de pastorear solteiro. E nessa igreja era impossível isso de acontecer. Tá. Porque tem que ser casado, etc, tal. Mas eles viram algo tão diferente, e eu falei assim, nós vamos dar a oportunidade. Aí eu assumi 2 igrejas aqui na região, né? Primeiro uma, fiz um trabalho excelente, e depois fiz a outra. Assumi uma outra cidade aqui da região. E foi aonde que nesse período, aí eu sempre trabalhava, corria atrás, comecei a trabalhar no comércio, depois fui para uma empresa ali do Jardim Contorno. E nesse período Deus começou a me abençoar bastante, porque eu sempre fui aquele camarada para cima. E foi onde que eu comprei um restaurante aqui em Bauru. E aí eu registrei meu pai, registrei minha mãe, registrei os 2. Olha que coisa interessante. E aí, nesse período, a igreja tinha uma forma dela trabalhar, que eu falei assim, olha, eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fez. A partir de hoje eu vou continuar trabalhando, mas eu vou sentar na última cadeira, vou ajudar tudo que a igreja precisar, eu vou ser o maior dizimista da igreja, mas a partir de hoje eu não quero mais esse compromisso de pastorear, porque isso vai acabar comigo. Aí naquele período eu entreguei a igreja. Quando eu entreguei a igreja, passou-se 3 meses, os 3 meses Deus falando comigo, você precisa tomar um posicionamento, porque eu te levantei para liderar. Eu falei assim, não, Deus, eu prefiro trabalhar, ter uma empresa. Eu não quero saber mais de povo, não. Isso meus 18 anos, 17 para 18 anos, solteiro, né, passando todas essas experiências. E foi indo, aquela luta, né, essa experiência de pastorear, comecei aos 17 para 18 anos. Essa história toda, quando foi lá por volta dos 22 anos, né, que toda essa história que eu contei de dirigir essas igrejas, chegou aos 22 anos, né? E aí a gente pegou e um dia o Senhor falou assim, ou você vai ou você vai. Foi onde que o Senhor nos deu direção e eu sozinho abri a Igreja Vida Abundante, solteiro. A única pessoa que acreditou em mim na época foi minha mãe e mais 3 pessoas da cidade de Duartina, que foi a primeira igreja aberta, foi lá em Duartina, não foi nem aqui em Bauru. Aí, nesse período, a gente já estava com a marmitaria aberta, lutando ali, aí abrimos a igreja e começamos. 6 meses depois, o meu pai veio. Mas aí eu entendi o propósito pela qual meu pai veio, para resumir e responder a sua pergunta. Seu pai morreu, né, nesse ministério. Nesse ministério, aí meu pai, depois de ter servido a vida toda, eles não davam mais a oportunidade de meu pai pastorear. Quando a gente abriu a Vida Abundante, a primeira coisa que eu fiz foi chamar ele para o conselho da igreja, para a diretoria da igreja, e dar uma igreja para ele dirigir. Honrou ele, né? Honrei ele. Aí ele dirigiu Perdeneiras, depois ele foi transferido para Agudos, onde fez um excelente trabalho.
E aí, aos 59 anos de idade, meu pai faleceu. Muito novo, hein? Muito novo. Aí faleceu na igreja a qual hoje a gente é pastor, a gente lidera, a gente, né, leva. Então, aí é uma outra história, e aí começou um outro processo, mas aí eu comecei a entender o propósito pela qual Deus me tirou da igreja. Que ano que era, pastor, que a Vida Abundante foi fundada? Em 2012, dia 5 de abril de 2012, né? Hoje nós estamos completando aí 11 anos, ano que vem vai para 12 anos de igreja, né? Bacana. Então, a gente essa nossa trajetória, e meu pai acabou falecendo na Vida Abundante, sendo honrado, dirigindo a igreja, e com amigos da igreja antiga, e foi maravilhoso, foi tremendo. Bacana, porque a sua vocação ministerial, pastor, quando você fala assim, poxa, eu vou ser pastor, vem daí de todo o exemplo do teu pai? Exato, sim. A gente vê o que ele passou, né? O quanto ele amou vidas, o quanto porque eu acho que ser pastor é estar preparado mais para as ingratidão do que para a gratidão. Oh, com certeza. Né? Então, assim, eu acho que quando eu acompanhei, claro, até hoje, às vezes a gente passou, meu pai faz 5 anos que faleceu, tem hora, eu não vou falar que não, mas tem hora que bate um desânimo, né? Você olha e fala assim, meu Deus do céu, é isso mesmo, no sentido, porque lidar com pessoas não é fácil. Mas quando você lembra da garra dele, do exemplo dele, daquele homem, porque meu pai, quando ele chegou, meu pai morreu do coração, o coração ficou fraco. Quando ele chegou no último tempo de vida dele, aquele homem que, assim, eu não aceitava aquilo. Aquele homem que sempre foi de vigor. Pensa num homem que era, nossa, para o reino ele trabalhava demais. Projeto social. Meu pai fazia muito, e meu pai sempre lidou com libertação, sempre amou esse ministério da cura, né? O porquê da nossa essência hoje eu continuar acreditando nisso. E eu ver meu pai morrendo aos poucos em cima daquela cadeira de roda, e não poder fazer nada, mas o que me inspira hoje em nenhum momento, de todos os tempos que ele ficou em sofrimento, eu ver meu pai reclamando. Meu pai completou, né? Completou a missão com êxito. Né? Ele nunca abriu a boca para nada. Falou assim, olha, eu fiz a escolha errada. Cadê meus amigos? Porque ele tinha muitos amigos. Falar que algum deles, ninguém parou a vida que estava vivendo para vir visitá-lo. Ninguém. Então, assim, cara, isso aí, na minha cabeça, foi... O dia que meu pai morreu mesmo, né? Para mim, foi um baque. Aí eu olhei assim, eu fiz pergunta para Deus, é isso? É pastorear? Isso é ser pastor? É assim que o Senhor vai deixar a gente terminar? Rapaz, aí... Mas aí Deus olha pra gente e fala, olha pra Paulo, olha pra Pedro. Exato. Olha pros caras lá. Olha pros caras lá atrás, entendeu? Como foi a deles? Como foi? Você tá, ainda foi sossegado ainda, tô dando tempo de despedir, morreu de uma forma meio que natural, sim. Né? Então, assim... É que a gente espera, né, cara? A gente é aí humano, vem, não cortando, aí vem esse vivendo a palavra, né? Vivendo a palavra. Né? O que aconteceu com meu pai foi ele viveu a palavra. Viveu né? a palavra, exatamente. Viveu a palavra intensamente. Mas, assim, a gente espera muito do ser humano que ele retribua, né? Porque sim. Eu vejo assim, o pastor se doa, cara. O pastor se dedica. O pastor abre mão de estar com a sua família. O pastor abre mão de estar com seus filhos, sim. Pastor abre mão do trabalho, do exato. Sonho empresarial. Sim. Ainda naquela época do seu pai, os pastores não eram tão valorizados como hoje. Sim. Hoje o povo já honra um pouco mais. Já tem esse reconhecimento, né? Princípio, sim. Né? Então hoje a igreja tem que ser feliz quando o pastor tem um carro bom. Sim. A igreja tem que ser feliz quando o pastor tem um salário bom, quando ele mora bem, quando a ele família dele é bem cuidada. Sim. Esse é o desejo de Deus, né? Sim. Deus não tem um desejo para que a gente passe dificuldades. Sim, exato. Não existe isso. Não, o desejo com certeza. de Deus é para que todos sejam abençoados. Eu tenho a vida e a vida com abundância, né? Vida com abundância. A vida abundante. A vida abundante, né? Pegando essa daí. Legal, pastor, dentro desse contexto, aí você vai lá, sua infância caminhada junto com seus pais, sim. Depois você abre a vida abundante, seus pais estão junto com você, e aí o pai foi embora, Deus recolheu ele, e aí? Aí a chapa esquenta, aí a chapa esquenta porque, na verdade, ao mesmo tempo que esquenta, Deus começa a ensinar muitas coisas, porque o meu maior sonho era dar uma casa para meu pai, nem que fosse financiada.
né? Hoje minha mãe, ela recebe aposentadoria por causa do registro da empresa que eu abri, Olha. que depois eu acabei vendendo ela. Não foi uma empresa para enriquecer, porque não deu para enriquecer, um restaurante, uma marmitaria, mas eu entendi o propósito pela qual Deus me usou, porque durante o meu pai, você imagina, você, não estou falando no sentido espiritual, mas no sentido de vida. E de aquilo que você está vivendo 20 anos. Meu pai estava dentro de uma situação, do sistema, durante 20 anos. Igreja, 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 de manhã à tarde à noite, igreja, igreja, igreja. Aí, de repente, acontece tudo isso aí com ele. Ele é como fosse colocado um passarinho fora da gaiola. Ele deixou a vida dele, ele trabalhava na prefeitura de Veracruz, quando ele deixou. E depois, aos 40 e poucos anos, o camarada ser colocado no mercado de trabalho. E aí, meu amigo? Entendeu? Foi um soco com meu pai. Nunca tinha feito nada a não ser pastor. A não ser ser pastor. A vida dele foi para isso, né? O que ele sabia fazer. E a vida da tua mãe foi ser mulher do pastor. Cuidar do pastor, né? Então assim, inclusive hoje, aí minha mãe, pra você ter uma ideia, a gente precisa libertar as pessoas das suas... daquilo que na verdade às vezes ela se apegou. A minha mãe hoje, como ela recebe a aposentadoria do meu pai, até hoje minha mãe trabalha de faxineira, pra você ter uma ideia, porque eu acho que ela se apegou. Quando ela veio e começou a trabalhar para não passar fome, ela nunca mais quis abrir mão disso aí. E a gente fala, mãe, hoje você não precisa disso. Mas se parar, às vezes faz até mal, né? Faz até mal porque né? Não tem... Sim, então você não precisa disso, né? Então, essa situação... E aí o meu maior sonho era dar uma casa para meu pai, nem que fosse financiada. Eu fazia de tudo isso para isso acontecer. E quando meu pai faleceu, até hoje eu sempre conto isso. Eu peguei antigamente qualquer momento que eu ia falar do meu pai eu chorava. Hoje eu me reconstruí para segurar a ponta, para falar com propriedade sobre isso. Eu peguei a bandeira da igreja, eu coloquei em cima do caixão do meu pai e eu fiz uma promessa para mim: quando esse caixão descer, nunca mais eu prego a palavra. Olha, né? É um momento, acho que todo momento, acho que é por isso que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância da gente. Sim. Mas é normal, todo mundo já passou por isso em algum momento. Sim, todo mundo já passou por isso. Elias passou por isso. Porque, cara, a gente ora, é muito interessante isso, porque assim, a gente ora para tanta gente ser curado, cara. Sim. Aí de repente você vê isso dentro da sua casa. Você fala, poxa vida. Pô, cara, e aí, cadê Deus? Cadê né? Deus? É sim. normal. Sim. Uhum. E aí vem essa situação, e aí eu falei assim, não quero saber mais de pastorear, porque olha o que Deus trouxe para nós. E aí foi onde que eu conversei com um psicólogo, psicanalista, amigo meu, o pastor Júnior de Prudente. Pensa no camarada fora da curva. E aí ele estava lá, tal, ele falou assim, André, quero levar você na churrascaria amanhã. Eu falei, vamos embora. Daí estava eu, um amigo meu que hoje está em Portugal, o pastor Minoro. E sentou nós três conversando, nós começamos a almoçar meio-dia, era 4 horas, nós estávamos lá dentro da churrascaria ainda. Aí eu vi que ele me preparou bastante, e aí ele falou uma palavra que aquilo ali me curou. Ele falou assim, olha, Deus não trabalha com idade. Para resumir a pergunta que você me fez, e aí? Seu pai foi e agora? Né? Aí eu falei assim, como assim Deus não trabalha com idade? Eu falei assim, Deus, ele trabalha com propósitos. E até hoje eu guardo isso porque me marcou muito, aquilo ali me ajudou na minha recuperação. Eu falei, mas como assim propósito? Eu falei assim, olha, sabia quando Deus ele olha lá do céu para a terra, Deus não vê idade. Aí você, a maior prova que Deus não vê idade é que você já fez velório de 3 meses. E eu sou uma pessoa que eu faço muito velório. Eu sou um pastor que eu quero estar muito perto dos meus membros. Então tem membro da Vida Abundante que já perdeu o filho de 3 meses. E eu já fiz velório de pessoas que perdeu o pai ou o avô com 90 e poucos anos de idade. Sim. Aí ele falou assim, e isso ele me colocando na parede. Ele falou assim, então Deus não trabalha com idade. Porque se Deus trabalha com idade, uma criança que vai aos 3 meses foi cedo demais. E uma pessoa que vai aos 90 anos, essa pessoa, ela viveu bem. Então Deus estaria sendo injusto. Aí eu perguntei para ele, então Deus trabalha com o quê? Ele falou assim, Deus trabalha com propósitos. Porque a partir do momento que uma vida vem para a Terra, ela vem para cumprir o propósito, não importa se ela vai viver 3 meses, 10 anos, 33 anos e meio, que é Jesus, né? Aleluia. Ou se essa pessoa vai viver 120 anos, que é Moisés, né? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e 40 anos cumprindo a missão.
É o propósito. Então, assim, Deus trabalha. Quando chega o propósito, Deus não quer saber. Aí vem aquela situação: Deus tem sentimento? Não, Deus tem os sintomas de sentimento. Mas se realmente fala Deus tem sentimento, porque Deus sente ciúme, Deus fica triste, Deus se alegra. Então, são sintomas. Aquele sentimento mesmo, porque é o seguinte: você é um pai. E aí o seu filho fala, vamos supor que você tem a autonomia na sua vida de você falar o dia que você vai partir. Aí seu filho olha para você e fala assim, vamos falar assim, pai, é meu aniversário mês que vem, não vai embora hoje não. Você vai ficar? Opa. Claro, com certeza. Mas quantas pessoas, o pastor André, no decorrer de uma caminhada de vida, elas não falaram assim para Deus, Deus, não deixa tal pessoa partir. Com certeza. Porque mês que vem vai completar o aniversário dele, eu tenho um casamento, é alguma situação. Deus silencia e simplesmente tira. Porque cumpriu o propósito. Cumpriu o propósito. Então, quando cumpriu esse propósito na vida do meu pai, aí eu comecei a entender isso. Aí eu falei assim, meu pai não foi cedo, que nem quando eu falo 59 anos, nossa, foi novo. É novo, pela nossa cabeça é novo. Pela nossa cabeça é novo, e realmente né? É. Porém, quando você começa a olhar pela visão, tentar pelo menos olhar, impossível a gente ver com a visão de Deus, mas quando você começa a olhar pela lógica espiritual, ele cumpriu o propósito. Então ele não foi cedo, ele não foi tarde. Quando eu comecei a digerir isso, a me alimentar desse tipo de pensamento, até eu mudei o meu estilo de vida. Eu falei assim, eu estou aqui para cumprir o propósito. Eu não sei se eu vou viver até os 100 anos, quero viver. Mas enquanto eu viver, eu quero cumprir meu propósito. Porque o dia que Deus fala assim, acabou, chamei tua senha, meu amigo, você pode estar no meio de uma faculdade, você pode estar um neto para nascer, você pode ter filho para criar, você pode... O que for. Chegou o dia, Deus te leva. E assim, né? Viver por viver, cara... Não adianta. Não adianta, você tem que viver por um propósito, Exato. realmente. Então, às vezes, eu vejo pessoas vivendo sem sentido na vida, o cara tá ali e não sabe o que tá fazendo da vida, não sabe para onde tá indo, não sabe para onde tá andando. Exato. Quem não sabe para onde tá indo, não sabe onde vai chegar. Exato. Então, o cara fica ali perdido e aí não faz sentido a vida. Sim, não vai. Agora, se você for eu sempre peço minhas orações a Deus para que Deus me permita ter saúde para realizar tudo aquilo que Ele quer que eu realize. Amém, amém. Não o que eu quero realizar, mas o que Ele quer que eu realize. O propósito, né? Os propósitos. Porque, cara, é isso. Sim. A vida sem propósito, não tem propósito. Não tem propósito. Não tem. E aí, resumindo a sua Serve pra pergunta, né, o que aconteceu em relação a como foi a vida abundante daí sem o pai. Quando eu entendi que é uma vida com propósito, eu recebi, na verdade, uma confirmação do ministério que Deus tinha me dado. Porque como no dia 5 de abril de 2012, 4 anos antes do meu pai morrer, foi aberta a igreja, o nome da igreja, Igreja Vida Abundante, o sobrenome, Ministério com Propósito, que para se ter uma vida abundante, precisa ter uma vida com propósito. Mas lá atrás eu já tinha pensado nisso. Porém, eu acho que Deus olhou para mim e falou assim, eu vou te ensinar na prática o que é viver uma vida com propósito. E a forma de Deus ensinar na dor. A partir desse momento que eu perco meu pai, aí eu consigo passar para os meus membros, as ovelhas, as pessoas que chegam até mim, o que é uma vida com propósito. Aí, meu amigo, aí é outra pegada. Aí as pessoas que começam a chegar a Deus, elas não vêm... A maioria das pessoas vem por interesse, porque o reino dos céus é comparado a uma pesca, e pesca você coloca ali a isca para pegar o peixe, mas... o próprio Jesus falou isso, né? Porém, a partir do momento que o peixe é fisgado, você tem que limpar ele, você começa a mostrar o verdadeiro propósito da vida e a pessoa fica firme. Eu acredito que o ministério cresceu muito mais após a partida dele, pela essa consciência, essa maturidade na nossa vida e conseguir passar isso para as pessoas como liderança. Sim, porque ele completou, né? Ele completou uma etapa, você tem que completar a sua. Sim. E assim a vida vai andando, né? Vai andando. Legal, pastor, bacana, bonita história. Até aqui a gente fecha essa parte. E vida abundante. O porquê do nome vida abundante? O que você entende como uma vida abundante, pastor? Sim. Vamos lá. Quando aí eu vi que não tinha para onde correr, o Senhor vai colocar o ministério na nossa mão. Eu fui para o monte orar. E eu falei, Deus, então dá um nome para nós que a gente entenda o propósito do Senhor de fato, né? E aí saiu em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham vida em abundância, né?
Então, quando eu comecei a orar a Deus, eu falei, Deus, mas como vida abundância, a vida daí casou o nome, vida abundante. Aí o Espírito Santo soprou forte no meu coração. E tanto é que eu vi uma visão, quando a gente tem um logotipo, o logo da igreja, melhor, tem uma árvore que sai, e essa árvore ela cobre um globo, e tem uma pomba, e essa pomba ela derrama uma gota de água, que é o Espírito Santo, que é onde faz, de fato, a igreja crescer através da presença do Espírito Santo ali na caminhada. Então, a vida abundante, esse nome, eu sempre, quando eu falo dele, eu falo assim sobre o que é prosperidade. A prosperidade não é você ter tudo, é você não sentir falta de nada. Essa é a verdadeira prosperidade. Verdade. Então, quando eu falo para as pessoas, eu tenho uma vida abundante. Então, a vida abundante com Jesus, para você ter uma vida abundante com Jesus, é você entender que você não precisa de mais nada se você tem Deus. Não que você não possa conquistar uma empresa, um carro, uma casa, não que você não possa ter metas de vida financeira, emocionais, físicas, não tem problema nenhum. A grande questão é que essa vida abundante, se você tem Jesus, que o verdadeiro preenchimento na totalidade de uma vida abundante, tudo que vier acontecer na sua trajetória, que lhe faltar, você não vai se decepcionar e se frustrar no Evangelho. Então, a vida abundante é isso. O que é ter uma vida abundante? É ter Jesus. E se no meio do caminho faltar alguma coisa, você não vai decepcionar. Aí vem o propósito, né? Então, isso aí. Isso é uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida com Deus. É uma vida com Deus, né? Resumindo. Muito bom. Pastor, nessa caminhada toda, hoje a Vida Abundante está... Conta onde ela está localizada, os pontos dela. Isso. O que vocês têm desenvolvido de trabalhos lá. Tá. Então, assim, a Vida Abundante hoje, ela tem aqui em Bauru, né? Tem no Parque Jaraguá, tem na Falcão, ela tem num assentamento em Moréis, que é aqui na região. Nós temos em Perdeneiras, nós temos na cidade de Agudos a Vida Abundante, temos em Cabrália Paulista, temos em Duartina, temos em Lucianópolis, em Veracruz, em todas essas cidades aí tem a Vida Abundante. Algumas outras cidades, assentamentos, nós fazemos periodicamente ponto de pregação, fazemos um culto a cada 45 dias, outros a cada 60, porque eu acho que está se cumprindo aquela palavra que grande é a seara e poucos são ceifeiros. Então, devido a essa grande demanda, a gente não consegue estar em todos os lugares onde nos é pedido, né? Então, assim, hoje a Vida Abundante está nesses lugares. A começar pelo espiritual, né, nós somos uma igreja que nós somos pentecostal, né? Nós acreditamos demais nos dons espirituais e acaba... Querendo ou não, o pentecostal ele é barulhento, né? Então a gente é barulhento, né? Então, porque a gente quer viver aquele louvor lá, né? Que diz assim: onde está aquele povo barulhento? Eu quero viver isso, né? né? Onde está que não se vê nenhum irmão, né? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi morar lá em Sião. Então, o homem é cantor, gente. Aguenta o homem. Então, assim, para começar, mas é claro, assim, eu tenho hoje uma maturidade para falar disso, porque eu sei, infelizmente, o povo pentecostal, não todos, mas alguns viram motivo de chacota justamente por causa dessa questão do barulho. Tem pessoa que até se afasta em relação ao pentecostal, sim, porque aquele movimento e puro, e tal, e o pessoal acha que acaba não tendo conteúdo naquilo ali. Então, assim, eu acho maravilhoso sentir a presença do Senhor, acho lindo, mas quem vai na Vida Abundante, às vezes a maioria das pessoas fala, vai lá por causa da revelação, porque como a gente é pentecostal, meu irmão, eu até brinquei esses dias, tem um baterista que vai lá, o Rael e o Ricardinho, e esses dias o Ricardinho foi tocar uma bateria lá, e aí começou a cair demônio, entendeu? Começou a cair demônio e o Ricardinho falou para mim, pastor, olha o Ricardinho, eu estou falando de você aqui, se esse demônio pulasse em cima do meu bumbo, do meu negócio, eu ia agarrar esse demônio aí. Eu brinquei com ele, mas rapaz, você ia sair correndo, na verdade, né? Ei, cara. Então, assim, nessa questão, nessa caminhada, então, ao começar pelo espiritual,
A gente gosta dessa questão de pentecostal porque a gente gosta de orar. Quando a gente vai orar, a gente ora alto mesmo. Nossa, nós clamamos. Quando eu chego na igreja, assim, mas esse é meu perfil. E eu já preguei em comunidades, em igrejas mais tradicionais, que eu vou e eu me seguro ao máximo ali, né? Vou dentro do cronograma, do começo, meio e fim, tal. Aí depois, o que é engraçado é que quando eu termino o culto, a agenda, o pastor fala: eu queria o pastor André da Vida Abundante. Para mim falasse então, pô, né? Porque eu vou ali atender, né, o estilo da igreja, né? Assim não que a gente quer falar aquilo que é pedido para a gente. Se molda, né? Se molda o ambiente, né? Então hoje a Vida Abundante, nessa relação espiritual, nós estamos nessa pegada, né? Então nós gostamos da palavra, amamos a palavra, pregamos, ministramos bem a palavra. Se for nosso escudo pessoal que acha que é onde que vem aquela questão do equilíbrio, da temperança, porque dali tem o movimento, mas na hora que a gente começa a pregar é 1h15 de palavra, e palavra pura, com profundidade mesmo. A gente vai e pega aquela palavra e descasca aquele abacaxi mesmo, vai para cima. Então tem aquele momento maravilhoso do reteté, mas tem aquele momento que agora é a hora de comer. Então agora vai todo mundo ficar sossegado, tal, e agora nós vamos comer Bíblia mesmo. Aí a gente fala tudo isso aí, e além disso aí a gente cria os dons do Espírito Santo. Eu acredito muito nas curas, maravilha, tanto é se o pessoal puxar o histórico aí, são muitos milagres que acontecem. Eu tenho até hoje a história de uma menininha de Gália, que a família não sabia, estava desenvolvendo, a menina acho que tinha uns 8 meses, estava desenvolvendo na pele, aqui na cabeça da criança, um certo tipo de ferida, e o médico não sabia o que fazer, remédio e tal. A gente orou, em 3 dias a pele voltou normal da criança. Então a gente cremos, são muitos milagres. Tem vídeo na internet, pessoa deixando a muleta e andando. Pessoas que eram conhecidas entrar nos ônibus de Bauru com muleta, né? A pessoa foi na igreja, deixou a muleta lá, saiu sem a muleta. Então nós acreditamos nisso, no sentido espiritual, nessa pegada, na libertação. A gente acredita que os demônios estão investindo na destruição de pessoas. E aí para concluir essa questão, a questão social nossa, a gente não tem aquela pegada tão como a gente admira o trabalho da igreja Rasgando o Céu, das outras igrejas aqui tem em Bauru, que tem um trabalho bem diferenciado, né, nessa questão da ação social. E a gente tem aquele trabalho assim, entregamos as cestas básicas para as pessoas que precisam, né? Chegam ali para a gente: pastor, estamos precisando. Então a gente tem ali por mês uma entrega, é pouca, nossa, é 30 cestas básicas que a gente entrega por mês. Chega alguém que não é da igreja, a gente faz por onde, porque a nossa igreja é uma igreja muito simples, né? Mas não é pouco não, pastor. Não. Né? 30 famílias comendo, sim, é muita gente. Né? Então, assim, a gente faz esse por onde. E como a gente não tem esse trabalho de arrecadação, a gente acaba, não vou falar infelizmente, porque a gente faz isso com muita alegria, a gente acaba tirando dos dízimos das ofertas da igreja, sim, que é para esse propósito, com certeza, mas a gente não tem aquela arrecadação grande de alimento, né? A gente até tenta fazer tal, mas como a maioria das pessoas que vêm são pessoas que mais precisam do que tem para oferecer, né? Então a gente acaba pegando ali as ofertas, faz um malabarismo ali, né, para chegar no final do mês. Festas, né, tudo. Mas isso é a realidade, assim, acho que cada igreja ela tem um chamado, né, uma linha para ela atuar. Uhum. Umas igrejas são muito chamadas, sim, na linha ali de libertação, de, sim, cura, de milagre. Sim, uhum. Outro já tem a igreja mais tradicional. Também não tem nada de errado, ele segue a visão dele, sim, ali. Uhum. E, cara, é uma igreja mais assim, não sei se é mais cool da palavra certa, mas o pessoal diferente, sim, mas sim, é legal também. Sim, muito ensino, muita edificação. Sim. Tem a igreja social, a igreja, sim, que vai para cima, que ajuda a gente, que, sim, capta recurso, que vai, né? Tem igreja que empresário ajuda. Sim. Isso é tudo, tudo é o reino, né? É o reino, né? O reino se completa. Sim, porque na verdade eu sempre costumo dizer, se todo mundo dentro de uma cidade querer fazer tudo, é impossível. Né? E o médico ele tem que ser especialista, o cardiologista do coração, o neuro, né, na parte neurológica, o oncologista, sim, naquela parte. Você levando isso para o mundo espiritual, acaba sendo dessa forma. Aquilo que eu falava, às vezes tem pessoas que ficam para mim: pastor, mas a igreja tal está entregando tanta marmita. Já chegaram para mim e falaram assim: olha, a igreja tal está indo para o Nordeste. Eu falei assim: meu amigo, eu não tenho essa fé, não tenho essa condição, não tenho esse psiqueu para ir. Eu preferi ir junto. Não foi chamado para isso. Eu falei assim: eu preferi ir junto acompanhar um trabalho desse
do que eu querer fazer isso aí. Até fulano tá indo para a África, fulano tá fazendo... Não, então assim, agora eu entendo assim, que nem, por exemplo, uma área forte mesmo que a gente atua na igreja é a área da libertação, né? Então ali é muito forte mesmo essa área, muitas pessoas que chegam mesmo assim, macumbados, né? A gente às vezes tem que até que evitar falar a palavra que hoje, né, geram, mas pessoas carregadas de espírito negativo, de trabalhos que foram feitos ali mesmo, e é real uma manifestação, entendeu? Sem a gente colocar a mão, sem a gente se aproximar. Então eu acredito que essa parte que Deus nos levantou, isso é maravilhoso, entendeu? Amém. Meu irmão, você que está em casa, você tem a certeza de uma coisa. Vou pegar um adendo nessa palavra aqui do pastor. Tenha certeza disso. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus transforma. Deus transforma, exato. Deus transforma. Pode ter certeza. Se está precisando aí, é só... já receba aí. Receba, dobra seu joelho aí e pede que o céu vai cair aí na sua cabeça agora. Oh, glória, em nome de Amém. Jesus. Deus é bom o tempo todo. Pastor, entrar num assunto aqui que eu acho que é muito interessante, porque você viveu dentro de uma igreja tradicional, seu pai dentro de uma igreja, lá na sua origem, uma igreja até que, eu acredito que ele passou por muitos momentos doutrinários. Sim. E queria que você fizesse um comparativo, você falasse o que você acha das igrejas no método antigo e das igrejas atuais que estão surgindo. Sim. A Vida Abundante é uma igreja que vem surgindo também nessa linhagem nova e vem se adequando, né? A gente está em mudanças, na verdade. Adaptação. Como que você vê isso? E outro ponto também para você pensar, a igreja participativa na sociedade e não participativa na sociedade. Sim, tá. Então vamos lá. Eu respondo essa pergunta em uma certa, sem citar nomes, de política. Uma vez eu estava voltando de São Paulo com um amigo, inclusive semana que vem eu estou indo lá ministrar na igreja dele, e eu sou uma pessoa muito observadora, né? E aí surgiu, não vou citar nomes de político, aí surgiu uma questão, a gente começou a falar de política, eu falei assim, a próxima eleição quem ganha é fulano. Aí ele falou assim, isso é eleição lá atrás sem ser atual agora. Eu falei assim, não, André, é impossível. Eu falei assim, não, fulano vai ganhar. Eu falei assim, anota, dia 1º de janeiro, não tinha acontecido alguns fatores ainda na vida desse camarada ainda, entendeu? Que alavancou a eleição dele. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, posso estar errado. Mas o povo hoje é tanta libertinagem, é tanta liberdade, que o povo hoje está com medo disso e está começando a recuar, procurando um negócio mais conservador. Assim, por essa razão, as pessoas vão procurar alguém mais duro, alguém mais firme. Ok, passou esse tempo, ganhou. Em fevereiro eu estava com ele. Mas eu falei aqui, às vezes eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar tempo ao tempo. Mas na verdade não era nem por política, porque eu queria conversar com ele sobre igreja. Aí beleza, passou o tempo, ele ganhou em fevereiro, conversando com ele. Aí ele pensa num menino abençoado, e tudo que tem de novo ele quer fazer. Quer fazer. Eu falei assim, André, o que você acha? André, o que você acha? Ele me liga direto, André, o que você acha? André, o que você acha? Eu falei assim, por amizade, eu falo, nego, ele é branco, né? Eu chamo ele de nego, eu falo assim, nego, é o seguinte, lembra que o ano passado eu falei sobre política com você e tal? Eu falei assim, olha, eu não vou falar em todas as áreas, mas vai chegar um tempo em que o povo vai começar a procurar igrejas mais conservadoras para congregar. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, porque é o seguinte, hoje está tudo muito liberado. Mas, não, eu falei assim, eu não estou falando assim, aí eu falei assim, mas André, não dá para a gente voltar ao tempo antigo. Eu falei, não é sobre a questão de voltar ao tempo antigo. É que hoje, aí foi aonde que a gente entrou naquela questão, eu falei assim, e você pode notar, vai começar a surgir tantos escândalos, e aí o povo não vai conseguir diferenciar de fato o que é certo, o que é errado, a não ser que ele tenha o Espírito Santo ali, revele a ele o que é certo e o que é errado, que é a forma mais fácil, né? Eu falei assim, mas enquanto o povo não entender isso, as igrejas, a partir desse momento, muitas dessas igrejas vão começar a ser confundidas e o povo não vai olhar e falar assim, são iguais todas. E é onde que o pessoal vai começar a olhar para uma igreja que ela tem uma linha um pouquinho mais diferente dessa questão de conservar algumas coisas. Não estou falando tudo, mas conservar algumas coisas. Ele começou a pensar nisso. E a partir desse momento eu comecei a fazer uma reflexão da igreja daquela época
e para a igreja da atualidade. Então, aí eu vou começar a responder algumas coisas. Por exemplo, eu sou um pastor que eu falo assim, para a liderança hoje, se eu pudesse falar, algumas coisas eu acho que seria legal se preservar, justamente pelo sentido das pessoas não terem uma ideia errada. Ideia errada em que sentido? Primeiro, vir por evangelho é mudança. Se a pessoa vem por evangelho e ela não muda, que tipo de evangelho é esse que não muda? Não, tá errado. A gente precisa ter uma mudança. Mas, infelizmente, hoje a maioria das igrejas estão querendo tanto se adaptar ao mundo que eles falam assim, isso aqui é para segurar. Ok, correto. Se não tiver aqui na igreja, vai estar lá na bagunça. Porém, aí vem aquela grande questão. Fidelidade e lealdade. E o dia que esse tipo de situação que eu estou fornecendo para essa pessoa acabar? Não tem que ser estratégia para trazer, né, pastor? Para trazer. Para trazer, mas não para permanecer. Para permanecer, Aí, aquilo que a gente falou agora há pouco, o reino do céu é comparado à pesca. Vale a intenção de eu usar uma estratégia, seja qual for, para trazer, porém, na hora que você fisgou o peixe, você precisa limpá-lo e trazer ele para o lado da lealdade espiritual. Até porque se você trouxer o peixe e largar ele do jeito que ele veio, ele vai feder. Vai feder. Então, entendeu? Então, tem muito crente fedendo dentro da igreja. Sim, chegou numa situação. Então, assim, e infelizmente, assim, o que a gente vê, o pastor André, é que as igrejas, eu não vou falar todas, assim, e sem citar nomes também, porque eu falo assim, igreja, eu estou falando a nível até mesmo mundial, né? A nível nacional, né? A gente está vendo tanta coisa, né? Antes de nós começarmos o podcast aqui, a gente estava falando de algumas situações. As igrejas hoje estão usando uma estratégia, porém eles estão mantendo essa estratégia para segurar as pessoas dentro da igreja. Então, dessa igreja antiga para a atualidade, eu sempre costumo dizer eu acho que se a gente conseguir trazer um certo tipo eu não vou falar a palavra conservador, porque às vezes hoje as pessoas batem muito em cima disso, nesse sentido, mas eu acho as coisas antigas que valem a pena. Por exemplo, oração. Eu sempre falo, se a pessoa não conseguir orar na igreja, vai conseguir orar em casa? Dificilmente. Não. Então, e o que a gente vê hoje? Dá 8 horas, as pessoas sentam na igreja e ficam assim, esperando o culto começar. Sim. Aonde uma das ideias que eu acredito é o seguinte, irmãos, 15 minutos de oração, vamos orar? Pastor, mas ninguém aguenta ficar 15 minutos de joelho, mas precisa começar a criar um hábito. Aprende, né? Aprende. Mas a maioria das igrejas, eu mesmo, assim, como a vida abundante, a gente acredita nesse princípio de começar orando. Tem um monte de gente que chegou e falou assim, pastor, coloca o culto para 8 horas da noite, para 15 para as 8, chega já entrando, pá! Eu até hoje eu sou considerado antigo nessa parte, porque quando chega, por exemplo, 7h30, o irmãozinho chega lá, pega o microfone, saúda os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Glória, 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 glória a Deus. Então, assim, e tem gente que acha isso um absurdo nos dias atuais. Eu falo, gente, mas que mundo que eu tô? Eu só não posso orar na casa do Senhor uns 15 minutos. Se você não gosta da oração, chega na hora do louvor, então. Entendeu? Então, são situações assim. E aí vai, né? A gente, né? Mas, assim, uma coisa que... Assim, respondendo a sua pergunta, é que eu acho diferencial, é que a igreja antiga, no sentido, ela era uma igreja muito fechada, ao ponto de não olhar para a sociedade. E aí, a igreja da atualidade, talvez ela perdeu alguns princípios da antiguidade, como um desses que eu acabei de citar, e tantos outros que a gente poderia estar citando aqui, mas essa igreja ela trouxe esse olhar, que o próprio Jesus falou, que fazer a vontade de Deus cuidar dos órfãos e das viúvas. Né? Então, eu acho que se uma igreja, hoje, na atualidade, ela conseguir encaixar esses dois tipos de coisa, eu acho que essa igreja será imbatível. Continuar com algumas maneiras que não é pecado, que não inflige ninguém, que não destrói a reputação de ninguém, como a questão doutrinária que você acabou de perguntar para mim, porque eu vim de uma igreja que a mulher não podia raspar o sobaco. A gente viveu isso, entendeu? Não, sério, aí não dá, meu amigo. Não dá nem para acreditar no negócio. Não dá para acreditar num negócio desse, não, pelo amor de Deus, não. Hoje é um negócio que... não podia fazer uma depilação. Não, isso tem a ver com a Bíblia, né? Não tem nada a ver com a Bíblia, pelo amor de Deus. Não podia cortar o cabelo, mas leu a carta de Paulo, que é um contexto totalmente diferente, não tem nada a ver.
Então, assim, são situações que eu falo, e isso não dá para trazer para essa atualidade. Não, pelo amor de Deus, isso não dá. A mulher deve se cuidar. Quero cortar o cabelo, vou cortar o cabelo. Quero me depilar, deve se depilar. Eu vi casamento se terminando porque a mulher não fazia uma chapinha. Você tá doido. Não fazia uma chapinha. Escova é de Deus, rapaz. A escova é de cabelo. Deus, a chapinha é de Deus, o secador é de Deus. A mulher cheirosa. A cera é de Deus, o perfume é de Deus. Nessas situações assim que... Tá maluco. Né, tá mal. Vai desmaiar ali, hein, ó. Segura aí, traz água para ele. Não dá nem pra imaginar. Não dá. Mas é isso que eu falo. Então, eu acredito que daí Deus... Mas eu comecei na igreja nessa época, pastor. Você começou. Peguei isso aí. Você pegou, né? Homem não podia usar bermuda de forma Não alguma. podia. Barba, então? Hã? Entendeu? Tava em pecado. Sim. Eu imagino Jesus. Jesus devia dar com presto barba. Sim, né? Então são situações. Mas aí uma coisa interessante, pastor, é isso que eu falo, até que ponto a gente pode ir? Até que limite a gente pode ir? Porque esses dias eu ouvi um pastor muito famoso, né? Esse pastor deitado de barriga para baixo, com a barbinha dele, até em relação à barba, não tem problema que eu uso também, entendeu? Cabelinho ali, mas um homem fazendo massagem no pé dele ali. Nada contra um homem fazer massagem, mas para que postar isso, pastor? O store dele, para que isso? E pastor conhecido a nível nacional, né? Entendeu? Então assim, aí eu falo assim, até que limite essa igreja, não sei se eu vou usar a palavra certa, contemporânea, não, né? Atual, a igreja atual, né? Contemporânea até que nível essa igreja atual, até que limite essa igreja atual deve ir. Eu acho que, sabe quem que responde isso? Paulo, quando ele fala assim, ó, tudo me é lícito. Exato. Mas nem tudo me convém. Cara, é lícito fazer massagem, mas pra que postar? Exato, entendeu? Para que postar, né? Então há aquela necessidade do store, né? Tem umas coisas, cara, que também não entram na minha cabeça. Então você começa a conversar. Então, assim, a minha pergunta até uma outra questão. Aí eu falo porque assim, pastor, mas eu não entendi muito a sua colocação. Vou explicar só mais uma questão para você entender por que às vezes é bom você manter o pé no freio. Ah, mas eu vou perder. Meu amigo, é melhor você subir para o céu com 50 do que você descer para o inferno com 2.000, com 10.000, com 30.000. Essa questão de quantidade não é qualidade. Não. Até porque a própria palavra do Senhor diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Né? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque espaçoso e largo é o caminho que conduz um homem à perdição. Mas estreito é o caminho e estreita é a porta que conduz um homem à salvação. Poxa, né? É uma coisa assim. E eu tenho um propósito que eu gosto de uma vez por ano subir ao monte, ficar 12 horas no monte em jejum. E todo final do ano eu faço isso, quando é no final eu faço no meio. Ultimamente agora, devido à correria, eu separei em 2 idas ao monte e ficando 6 horas, mas eu gosto de ir. Sempre, sem contar que eu estou no monte direto. E aí um dia eu fui fazer um propósito, só para a gente concluir isso aqui que eu ia falar para você, uma revelação que Deus me deu da atualidade que está acontecendo no Brasil hoje. E eu estava com um grupo de jovens, acho que tinha uns 15 jovens, mais uns obreiros, e nós estávamos lá no Monte Piratininga. E nós subimos lá no topo, lá na antena, lá em cima, lá. Porque quando eu subo para ficar 12 horas, já vou lá no topo mesmo. Quando é para ficar 2 horas, eu vou ali embaixo, né? 12 horas lá no topo. E lá, 3 horas da manhã, me lembro até hoje isso, eu sentei todo mundo, pedi para os irmãos sentar. Eu falei assim, eu quero conversar um negócio com vocês. Eu falei assim, olha, o diabo, o inimigo, ele é uma criatura de Deus. Foi Deus que criou. Sim. E ele é muito inteligente. E eu vou falar uma coisa, eu quero que vocês não levem isso para as redes sociais, né? Hoje a gente leva, porque todos eles lembram disso que eu falei, mas eu quero que vocês só reflitam e guardam para quando isso acontecer. Vocês entenderem que Deus ainda usa a forma da revelação para avisar o povo. E Deus me falou isso nítido no meu ouvido e no meu coração aquele dia, que o inimigo, ele ia dar muitas letras para cantores no Brasil. E esses cantores iriam estourar no meio gospel. Eles iam arrastar, eu falei isso para os jovens e para os obreiros que estavam nessas 12 horas de oração comigo. Eles iam arrastar a gente. E depois eles iam começar
a se revelar ou iam ter certos tipos de comportamento que a geração que seria os seus seguidores não ia conseguir diferenciar a música com o estilo de vida que eles levavam. E muita gente ia achar que aquele estilo de vida era um estilo de vida normal. De lá para cá, pastor, você começa a pegar o histórico de letras que virou fenômeno da noite para o dia, mas de repente a conduta daquelas pessoas começou a ser revelada, não eu falo, até a forma de se vestir. Sim. E aí eu falo a nível nacional, até mesmo mundial, que impacto que isso tem. E nós não precisamos nem citar nomes, é só a pessoa que está assistindo fechar o olho e lembrar do que aconteceu nos últimos meses. As pessoas com fama, pessoas grandes, que Deus levantou. Sim. Deus levantou essas pessoas para ganhar pessoas. Exato. E o diabo usou essas pessoas para tirar pessoas. Para tirar pessoas. Você falou tudo agora. Então, quando eu falei isso aí eu falei assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o inimigo vai usar todas as estratégias possíveis. Então, onde que eu falo que precisa ter ainda esse tipo de liderança que fala, isso aí não está certo. Que não tenha medo de confrontar. Sim. Né? Sabe, pastor, a gente fala uma coisa, eu sempre falo lá para o pessoal que está comigo, os demais pastores da igreja. Às vezes vai um pastor de fora, convidado, o cara arrebenta, o cara é uma bênção, assim, naquele momento ali, incrível, palavra, boa. Aí o cara chegou, esse cara é de Deus, tal. Eu sempre digo uma coisa, dizer se alguém é de Deus ou não é de Deus é algo muito delicado. Sim. Eu consigo afirmar isso com quem eu ando do lado. Certo. Sim, aí você tem... O cara que eu vi ele 40 minutos pregar, eu não consigo dizer não isso. Dá. Eu consigo dizer que ele teve ele foi muito bem no dia. No dia, sim. Teve uma palavra muito boa. Agora, afirmar que... né? Aquela pessoa que você não viveu do lado. Tem muita gente que às vezes sobe e nem vai tão bem assim. Sim. Mas é um cara que você anda do lado, você conhece, tem um os cara princípios, que... né? Então, assim, a internet trouxe muitos pastores virtuais. Exato. E as pessoas, às vezes membros do Senhor, membros da nossa igreja, estão seguindo pastores virtuais. Tomando como exemplo a vida deles, né? E nem conhece a vida deles. E nem conhece, entendeu? Ao invés de se dedicar a uma liderança que está ali no dia a dia, né? Que você acompanha, né? E sem contar que é o seguinte, né? A gente, falando dessa questão de apresentação... Camarada, se ele pregou aqui hoje na sua, amanhã ele vai pregar em outra, ele pode pregar a mesma mensagem. É um perfil do itinerante. É o perfil do itinerante. Você pegar no YouTube, você vê que o cara pregou 30 vezes a mesma coisa. A mesma coisa. Agora você imagina um pastor que está 10 anos, que nem eu estou 11 anos na vida abundante. Você não pode repetir mensagem. Eu posso repetir mensagem. Se eu repetir a mensagem, de vez em quando eu repito. Daí o pastor Willis que fala isso. Ele fala, cara, o maior desafio do pastor é que todo domingo tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Você tem que pregar. E aí eu sempre brinco com as pessoas, quando eu vou repetir mensagem, eu uso uma estratégia. Eu falo assim, gente, que nem, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer aqui que é natural. Que nem, por exemplo, se eu começar aqui a cantar, tinha uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Todo mundo vai cantar, bicho, papão, sai de cima, né? O povo que está em casa vai começar a cantar na mente. Porque tudo aquilo que você repete, aquilo ali fica gravado na mente da pessoa. Sim. Então, eu sempre uso essa desculpa. Quando a pessoa fala assim, pastor... Você vai repetir a mensagem, você o dia que se parar de repetir o pecado, eu paro de repetir a mensagem. Eu falei assim, eu tinha que... A gente vai nessa fé e tal. Então, desde quando você acaba repetindo a mensagem, você vê que a igreja está precisando daquela palavra de novo, bom. Né? E outra, a Bíblia, você pode pregar, pastor, já aconteceu comigo. Eu já preguei a mesma mensagem algumas vezes. Sim, nunca sai igual. Nunca sai. Nunca sai igual. É impossível. Não tem jeito. E outra, você põe lá um esboço, você prepara, mas vai embora. Vai embora. Pastorzão, glória a Deus, obrigado, viu, pela... Glória a Deus. A gente está encaminhando para o fim aqui, eu queria te agradecer muito pela sua vida. Sim. Acho que é importante frisar, eu tive aquele dia com vocês
E eu vi ali uma mulher de Deus do seu lado, nós falamos muito pouquinho dela aqui. Sim. E eu queria que você falasse pra gente como que você conheceu a pastora. Sim, amém. Vamos lá. Conta essa história para nós antes da gente encerrar. Antes da gente encerrar, sim, com o maior prazer. Um abraço para todas as pastoras aí que estão nos assistindo. Sim. Então, olha, falar da minha esposa é maravilhoso, porque, assim, ela sabe dessa história, né? Antes de eu me relacionar com ela, eu gostava de uma outra pessoa e fui nesse período enganado, né? Que chegou no dia que a gente tinha que assumir um relacionamento, etc. A pessoa assumiu um relacionamento com outra. Eu falei, meu Deus do céu, olha que situação. É isso aí, eu não tenho vergonha de falar disso. Perdi a benção. Perdi a benção, na verdade estava achando a benção, né? Deus estava tirando a máscara em parte da situação. E aí foi aonde que eu peguei e Deus começou a apresentar para mim a vida da Silvana, né? Ela era uma menina recém-convertida, né? Tava começando o evangelho, era católica, né? Usava shorts curto, etc, tal. E aí eu falei assim, meu Deus, primeiro problema, se eu começar a namorar essa moça, o pessoal já vai começar a falar, entendeu? Mas aí é onde eu entendo os propósitos de Deus. Aí eu falei assim, ela até sempre comento isso com ela, assim, eu vou fazer um teste. Ela morava na ocasião em Londrina. A família dela sempre foi de Cabralha, daquela região. Ela morava em Londrina. Aí eu falei assim para ela, é o seguinte, eu sou um camarada de palavra, né? Não vou fazer curva na minha palavra. Eu estou sentindo de Deus que você é a pessoa preparada para mim. E esse negócio que a pessoa falou assim, eu olhei, me apaixonei, eu acredito. Mas eu acredito mais naquela questão que ao longo do tempo você vai construindo um relacionamento da pessoa e você vai se consolidando naquilo. É claro, você precisa amar, sentir a paixão por aquela pessoa, senão não tem como também, né? Esse negócio, vamos ver se vai dar certo, não é assim. Tem que dar certo. E aí eu falei assim, mas eu vou fazer um teste. Diante do que eu tinha passado, né? Eu falei assim, ela trabalhava num colégio particular lá, que ela conhece de administração, e aí ela trabalhava no colégio chamado PGD, Para a Glória de Deus, em Londrina, né? Trabalhava na área de administração. Falei, você vai pedir a conta, você vai vir para a cidade de Cabralha. Ainda ela estava meio balançando nessa questão de qual igreja, assim, tal. Ela já estava indo lá numa igreja de Londrina, e era, inclusive, por incrível que pareça, a igreja que eu era antigamente, né? E aí ela estava meio que se preparando já para batizar. Eu falei assim, essa aí, se ia se batizar nessa igreja que eu era, essa aí quer ser crente mesmo, porque, né? Lá era complicado. A chave esquentava, né? Entendeu? Então, ela tem uma tatuagem até hoje aqui no braço, e isso incomoda muito ela, porque na época ela foi nessa igreja, as irmãs meteu o pau nela por causa dessa tatuagem, você vai ter que dar um jeito de arrancar para se batizar, e não sei o quê. E ela chorava por causa disso. Aí eu comecei, já tinha uma mente mais aberta, comecei a conversar com ela, falei, não, fique em paz, Deus tal, enfim. Comecei já a ganhar ela nessa situação. Aí eu falei assim, você vem, aí você aceita Jesus na vida abundante, né? Eu falei assim, né? Nesse sentido de começar, e vem para a nossa igreja. Ao que você fazer isso, eu ver que realmente você é uma pessoa de palavra e posicionamento, eu vou assumir um compromisso com você. Aí ela, acho que foi mais ou menos em janeiro que eu tive essa conversa, em fevereiro ela estava chegando em Cabralha. A mãe dela olhou para ela, inclusive perdendo minha sogra nos 45 dias, foi um desafio para ela, porque até hoje... Hoje tem um irmão dela que começou a vir para a igreja, e agora algumas cunhadas dela, mas ela era a única evangélica dentro de casa. E a mãe dela falou assim, eu prefiro ver você morta do que crente. Olha. Porque a mãe dela não aceitava. Uau. Entendeu? E aí eu comecei a falar assim, essa menina tá demais, no sentido de, ou ela se apaixonou pelo negão, né, do sentido, ou por Deus. E eu vi que foi por Deus, porque depois do processo que a gente passou, enfim, ela veio, finalzinho de fevereiro ela chegou, e aí quando foi em março eu assumi relacionamento com ela. Em junho, dia 27 de junho, eu noivei, e 16 de janeiro eu casei, em menos de um ano eu casei. Hoje nós estamos 9 anos casados. Uma das coisas que ela falou para mim, falou assim, olha, a gente vai casar, né, mas eu não posso ser mãe, porque eu tenho muito policício. Eu não sei o que Deus queria na minha vida, se Ele quer montar um time pastoral, que eu casei com ela em janeiro, dia 16 de janeiro, finalzinho de fevereiro, estava voltando de uma agenda de Rondônia, que a minha lua de mel com ela foi pregar, né? E voltando, ela descobriu que estava grávida e de gêmeos. Eita. Logo, nós não temos tempo de curtir o casamento, entendeu? Pai. Foi assim, pá, gêmeos, o Miguel e o Gabriel, tá? Dois Dois aí, anjos. 2 anjos, tá? Aí chegou.
E aí, assim, esse foi o nosso começo de história. Hoje, graças a Deus, estamos 9 anos casados. Olha, é uma mulher, exemplo da minha mãe. Ela não tem boca para nada. Já tem o terceiro filho, né? Aí sim, aí depois veio o Isaquinho nesses processos. Assim que ela perdeu o pai, ela descobriu que estava grávida do Isaac. Né? Não vai tentar uma menina? Não, ela já fez cirurgia, porque daí no dia que veio o terceiro, eu já fiz um esforço, paguei um particular para fazer a cesárea, já mandei cortar, joguei óleo em cima, né? Fiz a unção, ungi, porque senão ia virar um time de futebol rapidinho, rapaz. Desse jeito, eu 35 anos e ela 28 anos. Entendeu? Misericórdia. Ah, tem campo ainda. Não, tem campo para... Meu Deus do céu, tem muito campo para jogar. Vixe, tem campo. Aí você misericórdia. Eu ia chegar com 50 anos, Abraão ia estar preocupado comigo, né? Eu tenho um amigo que ele teve um filho, ele teve um casal de gêmeos. Aí ele falou assim pra mim, poxa, mas eu queria uma menina. Ele teve, na verdade foi 2 gêmeos, 2 meninos. Aí ele falou assim, pô, eu queria tanto uma menina, aí veio outro casal de gêmeos. Nossa. Mais 2 meninos. Mais 2 meninos. Aí ele falou assim, nossa, mas eu quero uma menina. Sim. Foi tentar de novo. Veio 2 meninas. Duas então ele tem 2 e 2. Meu Deus, você imagina cara, isso. 6. Cara, você tem que comprar van, bicho. Sim, pô. Van. Pelo Carro amor de 7 Deus. lugar não dá mais, já tem 8. Nossa. É van. Que coisa, né? E hoje tá aí, né? Ela é uma mulher de Deus. Tem um projeto que ela faz todo dezembro com as mulheres que chama Umivamp. Reúne mais de 120 mulheres, assim, no sentido de trabalho. Esse dia ela fez assim que a mãe dela morreu, completou uns 30 dias, ela fez a campanha de Esther. Agora, até na rede social, a gente acabou postando 3 dias de pão e água. E ela levou lá no Monte Paratininga mais de 50 mulheres para orar com ela no monte, entendeu? E foi maravilhoso, assim. Amém. Então, assim, é uma mulher que eu glorifico a Deus, é a pessoa certa que está do meu lado e quero viver com ela, tá bom, amor? Você vai ver isso aí até o último dia da minha vida, até Jesus voltar, e glória a Deus por isso. Tá certo. Meu pastor diz assim, que quem deposita, saca, o pastor. Sim. Quem deposita não tem saldo. Tá certo. Pastor, uma mensagem que o senhor possa deixar para quem está nos assistindo, a gente está encerrando, uma mensagem aí de encorajamento para quem está nos assistindo. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, nunca desista, nunca para. E entenda e aprenda a encerrar os ciclos da vida e começar novas fases, novos ciclos e novos tempos. Deus chegou para Josué e falou assim, Josué, Moisés, meu servo, está morto. O que Deus estava querendo dizer para Josué? Josué, o tempo dele acabou, você tem uma missão e você precisa continuar. O maior mal de todas as pessoas na sua trajetória de vida é querer ficar se apegando a passados, a histórias, a coisas que o próprio Deus já limpou e já tirou do seu caminho. Então, a partir de hoje, aprenda, ore a Deus, olhe para o céu e fale assim, Deus, o que é que não é mais do Senhor em minha vida? O próprio Deus vai falar para você. E a partir daí você vai ser uma pessoa que vai ter uma facilidade tremenda para começar novos tempos, novos ciclos, novas caminhadas. E seja o que for, empresarial, sentimental, vamos orar para Deus reconstruir, porque eu sempre acredito que Deus sempre restaura casamento, Deus sempre restaura vidas. Mas seja qual for as outras áreas, se Deus tirou de você, olha para o céu, agradeça o momento que você teve, as experiências que você teve com aquilo que Deus tirou e recomece a vida, porque a vida é muito curta para ficar batendo numa tecla só. Essa é a palavra. Glória a Deus. É isso aí. A vida é muito curta e aproveita o tempo, né, pastor? Sim. Aproveita e vive propósitos. Sim, viver propósitos. Isso aí. Meus irmãos, obrigado pela sua presença, obrigado por você ficar aqui com a gente. E te peço com todo carinho que você compartilhe essa palavra, seja um missionário, envie isso para os seus grupos de WhatsApp, amigos, divulgue. E que Deus abençoe sua vida. E sempre lembra, vivendo a palavra que a gente vai entrar no céu. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana extraordinária na presença de Jesus. Obrigado. Amém.